Nesse vídeo, nós trataremos o assunto planos. Vamos falar da equação geral, quais os elementos necessários para identificar um plano, as características para planos paralelos aos eixos e aos planos coordenados e também as equações paramétricas do plano. Lembrando que esse material está baseado no capítulo 5 do nosso livro-texto do Alfredo Steinbruch e Paulo Winterli, Geometria Analítica. Vamos imaginar que queremos apresentar a equação de um plano ou nos referirmos a um plano. Então, para isso, vamos supor que tenhamos um ponto A de componente x1, y1, z1 e um ponto que contenha esse plano. Observem que apenas essa informação não é necessária e suficiente para que saibamos qual é o plano e que estamos nos referindo. Por exemplo, aqui em azul eu tenho esse ponto A e a gente pode observar pelo menos 3 pontos que contêm esse mesmo ponto A. Então, só o ponto A, ele não vai me dizer se eu estou me referindo ao plano em vermelho, em azul ou em verde, né? Da mesma forma, nessa segunda situação aqui, nós temos vários planos que se interceptam aqui ao longo de uma reta, e o ponto A também está contido nessa interseção, portanto, em todos esses planos. Então, apenas um ponto não é suficiente para saber qual é o plano que nós estamos nos referindo. Então, vamos imaginar que além do plano que contenha o ponto A, a gente também possa estar fixando uma dessas direções desses planos. Ou seja, dado o plano π que contém o ponto A, eu vou fixar um vetor que eu vou chamar de vetor n aqui, onde eu vou estar supondo que esse vetor n não tenha todas as suas componentes nulas ao mesmo tempo. Então, quando a gente fixa esse vetor n, formando um ângulo de 90 graus aqui com esse plano, eu sei qual é o plano que contém o ponto A ao qual eu estou me referindo, tá? Então, nesse caso, a gente precisa saber, além do ponto, esse vetor normal ao plano que vai nos dar a direção desse plano, tá? Entre aspas aqui a palavra direção. Então, para determinar a equação geral de um plano, a gente precisa saber como representar para um ponto P qualquer desse plano, né? Então, tomando P de componente x, y e z arbitrárias aqui nesse plano, observem que nesse plano existem infinitos pontos. Qual a relação que esse ponto de componente x, y, z satisfazem com relação ao ponto dado e esse vetor normal fixado inicialmente? Então, é isso que a gente vai querer fazer aqui. Observe que se a gente considerar o vetor auxiliar que liga o ponto A até o ponto P considerado, por n ser um vetor normal ou perpendicular ao plano π, ele também é perpendicular ao vetor AP, porque o vetor AP está contido nesse plano. Então, o vetor AP, ele é um vetor ortogonal ao vetor N. E a gente lembra que a condição de ortogonalidade exige que o produto escalar entre esses dois vetores é igual a zero, ou seja, N escalar AP é igual a zero. Então, utilizando essa relação aqui, vai ser relativamente simples definir e determinar qual é a equação do plano. Então, vamos considerar aqui que a gente tenha as componentes do vetor A fixada em x1, y1, z1. O vetor n normal ao plano tenha componentes A, B e C, e seja P um ponto arbitrário qualquer nesse plano π. Então, a gente acabou de observar que n escalar AP é igual a zero. Então, substituindo a expressão de n, e lembrando que AP é ponto final menos inicial, então, substituindo aqui, a gente tem que ABC escalar x menos x1, y menos y e z menos z1 é igual a zero. Desenvolvendo esse produto escalar, teremos que AX1, AX menos x1, mais B vezes y menos y1, mais C vezes z menos z1, fazendo aqui a definição de produto escalar, isso tudo deve ser igual a zero. Realizando essas distributivas aqui, a gente tem AX menos AX1, mais BY menos BY1, mais CZ menos CZ1, igual a zero. Como o ponto A é dado inicialmente e o normal ao plano, o ABC também são dados, então a gente conhece esses valores, eles são dados, são numéricos, são parâmetros. Então, essa parte que eu destaquei aqui em verde, AX1
BY e C, Z1 vão resultar em um número que eu vou chamar de D, e eu posso reescrever essa equação da forma AX mais BY mais CZ mais D é igual a zero. Então, observem que essa parte em verde aqui, que eu chamei de D, ela depende única e exclusivamente do ponto A, que é dado inicialmente, o ponto A que eu fixei lá no plano, e o normal, que eu já conheço também inicialmente. Então, na verdade, enquanto que o vetor ABC, que é normal ao plano, está dando a ideia da direção desse plano, o D está dando a ideia da altura ou da posição desse plano, né? Então, essa equação é o que nós vamos chamar de equação geral ou equação normal do plano π, definido dessa forma, né? Então, a gente precisa, para determinar um plano, conhecer um ponto desse plano e o seu normal. Então, dessa forma, a nossa equação geral do plano poderá ser escrita como sendo AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, onde A, B e C são, na verdade, as componentes desse vetor normal. Vou fazer uma observação aqui que a gente considerou o normal n, mas na verdade a gente pode estar considerando qualquer múltiplo desse normal. Então, dado um vetor ortogonal ao plano, qualquer múltiplo dele também pode ser considerado como sendo o vetor normal ou diretor desse plano, tá bom? E aí, em algumas situações, esse vetor normal n não será dado explicitamente, mas, eventualmente, quando você conhece dois vetores base do plano, né, dois vetores coplanares a esse plano, você pode definir o vetor normal como sendo V1 vetorial V2, uma vez que a gente se lembra que o produto vetorial tem a propriedade de ser ortogonal tanto a V1 quanto a V2. E aí a gente pode considerar n como sendo qualquer múltiplo desse produto vetorial, porque como a gente acabou de observar anteriormente, qualquer múltiplo continua sendo ortogonal. Qualquer paralelo a n continua sendo ortogonal ao plano, tá? E aí, esse vetor AB é o vetor normal, como eu tinha acabado de falar. Então, o que a gente viu foi o seguinte: dado o ponto do vetor normal, a gente chega na equação do plano. Mas, dada a equação do plano, a gente também pode determinar o seu normal. Por exemplo, se tivermos o plano definido pela equação geral 3x mais 2y mais z menos 6 igual a zero, então a gente já observa facilmente aqui que o nosso vetor normal é dado por 3, 2 e 1. Então, fazendo n igual ao vetor 3, 2, 1, nós temos identificado prontamente o vetor normal do plano considerado. Então, qualquer múltiplo desse vetor aqui também seria normal a esse plano, certo? E todos os planos que são paralelos a esse mesmo plano podem ter esse mesmo vetor normal, tá? Então, dados planos paralelos, eles podem ter o mesmo vetor normal ou múltiplos deles. Então, por exemplo, aqui nesse caso, olha, refazendo a representação daquela equação 3x mais 2y mais z mais d igual a zero, como eu observei para vocês ainda há pouco, esse valor d ele está relacionado a um ponto do plano. Então, por exemplo, aqui, para d igual a zero, a gente tem que o plano aqui em vermelho é o plano 3x mais 2y mais z igual a zero. Ele passa pela origem aqui no plano, no espaço tridimensional XYZ, tá? Então, ele passa pela origem. Quando a gente tem aqui o d igual a menos 10, então a gente tem a equação 3x mais 2y mais z igual a 10, esse plano representado aqui em azul. Então, observem que o mesmo normal define vários planos paralelos. O que vai diferenciá-los é a constante d, que vai fixar a posição do plano considerado, ou seja, a sua altura, você pode considerar, né? Aqui no caso, como eles não são paralelos ao z, eu prefiro chamá-lo de posição ali, tá bom? Então, D é o elemento que diferencia um plano do outro quando eles têm o mesmo vetor normal. Aqui, por exemplo, olha, eu coloquei para vários valores de D, D1, D2, D3, D4, tenho planos diferentes, né? Agora, quando o seu vetor normal são distintos, não são proporcionais, então você pode ter relações que vocês não conseguem ver esse paralelismo independente do valor de D
D1, D2 ou D3. E aí, quando eles não são paralelos, é porque eles se interceptam. Eles podem se interceptarem em um único ponto, como acontece com essa figura aqui da direita, ou se interceptarem, por exemplo, ao longo de uma reta, que é o que acontece nessa nossa figura aqui da esquerda. Então, se eles possuem o vetor normal paralelo, eles nunca se interceptam. E se os vetores normais não são paralelos, ou eles vão se interceptar em um único ponto, ou eles vão se interceptarem em vários pontos, no caso aqui, ao longo de uma reta. E aqui eu faço uma observação que quando vocês estavam tratando sistemas lineares de 3 equações lá, né, de 3 variáveis, desculpa, você estava tratando equações de planos, então, com 3 variáveis. Então, observem que quando vocês consideram 3 equações e 3 variáveis, se tiver uma única solução, então eles se interceptam naquele ponto que é a solução do sistema, tá? Então, tem essa interpretação geométrica aqui com relação aos sistemas, aos planos, né? Se você considerar com 2 variáveis, você vai ter interseção de retas, também é um ponto, tá? Então, vamos fazer o nosso primeiro exemplo, exemplo 1. Eu quero determinar a equação geral do plano que tem a vetor normal, n igual a 3, 2 e menos 4, e contém o ponto 2, menos 1 e 3. Lembrando que a nossa equação geral é dada pela forma ax mais by mais cz mais d igual a 0. Então, fazendo a substituição do normal, a gente pode escrever, então, 3x mais 2y menos 4z mais d igual a 0. Então, observem que eu substituí aqui o a por 3, o b por 2 e o c por menos 4. Para determinar o valor de d, ele depende do ponto. Então, a equação do ponto, substituindo aqui em x, y e z os valores 2, menos 1 e 3, a gente tem essa relação, 2 vezes 3, mais 2 vezes menos 1, mais menos 4 vezes 3, mais d igual a 0. Observem que eu apenas substituí os componentes do ponto na equação do plano, já que se esse ponto está no plano, ele deve satisfazer a sua equação, que resolvendo nos dá d igual a 8. Então, volto, escrevo novamente aqui. A equação é dada por 3x mais 2y menos 4z mais 8 igual a 0. É a equação geral do plano normal, que tem normal 3, 2 e menos 4 e passa pelo ponto 2, menos 1 e 3. Tá? Aqui eu tenho uma representação desse plano no espaço tridimensional, aqui com uma vista um pouquinho diferente. Então, observem que aqui, como o D é 8, diferente de 0, o nosso plano de fato não passa na origem 0, 0, 0, tá bom? Eu fiz esses gráficos com o GeoGebra 3D, tá? Então, depois, se vocês quiserem praticar um pouquinho, fiquem à vontade. Vocês podem escrever a equação aqui lá no GeoGebra da forma como ela aparece aqui. Mais um exemplo. Agora eu quero escrever a equação geral do plano π, que passa pelo ponto A de componentes 3, 1 e menos 4, e é paralelo ao plano π1, dado por 2x menos 3y mais z menos 6 igual a 0. Então, observem que nesse exemplo 2, a situação é um pouquinho diferente. Aqui foi dado o ponto A e não foi dado ainda explicitamente o normal. Não foi falado, olha, o normal é n, tal. Mas foi falado assim, que o plano que nós queremos, ele é paralelo ao plano π1. Então, dado um plano π1, que tem normal 2, menos 3 e 1, observem que você consegue identificar o normal aqui, 2, menos 3 e 1. O plano que eu quero passa por um ponto A e é paralelo a esse plano, que eu já conheço o seu normal. Então, para determinar o normal que eu quero, basta tomar um múltiplo do normal do plano π1, certo? Então, fazendo, por exemplo, o nosso normal como sendo 2 menos 3 e 1, que é o normal de π1, a gente pode escrever, então, 2x menos 3y mais z mais d igual a 0. E para determinar o valor de d, novamente, a gente substitui o ponto A nessa equação, que vai nos resultar d igual a 1. Portanto, o plano tem equação geral 2x menos 3y mais z mais 1 igual a 0. E fazendo a sua representação, a gente tem aqui esses gráficos. Aqui em azul
o plano 2x menos 3y mais z igual a menos 1, passei o menos 1 para lá negativo, e aqui em verde o plano π1 inicial 2x menos 3y mais z menos 6 igual a zero. Observem que os dois planos possuem d's diferentes de zero, o primeiro d igual a menos 6, o segundo d igual a 1, então ambos não passam pela origem, e observem que de fato eles são paralelos, né? E tem o mesmo vetor normal, vetor fura os dois ortogonalmente aqui, tá bom? Vamos mudar um pouquinho a situação. Agora eu quero determinar a equação geral do plano que passa por A, 2, 1 e menos 2 e é perpendicular a uma reta dada, a reta de equação paramétrica dada por essa expressão aqui. Novamente, não foi dado o normal ao plano, então eu preciso identificar quem é o seu normal. Então, a situação agora eu tenho um plano e tenho uma reta que é perpendicular a esse plano. Se essa reta é perpendicular a esse plano, o seu diretor é perpendicular a esse plano. Então, o diretor dessa reta é um ótimo candidato ao meu normal ao plano. Então, eu vou considerar o normal ao plano que eu quero como sendo o diretor da própria reta. E aí, eu já tenho o ponto A, fica fácil de identificar. Então, tomando ali o normal como sendo o 3, 2, 1, eu posso escrever a minha equação 3x mais 2y mais 1z mais d igual a zero, já substituindo o normal 3, 2, 1 aqui na equação geral do plano. Então, para identificar o d agora, substituo o a. Então, substituindo o a, vou determinar o valor de d. Então, substituindo nessa mesma equação, a gente tem que o nosso valor de d é igual a menos 6. Portanto, a equação geral desse plano é 3x mais 2y mais z menos 6 igual a zero, tá bom? Então, aqui a gente tem a representação desse plano. Observe novamente que ele também não passa pela origem. Então, olha, vocês puderam observar que os três exemplos que a gente considerou foram situações bem diferentes, né? Que a gente não conhecia o normal, mas foi possível identificar. Vou fazer algumas observações daqui a pouco, mas antes disso eu quero falar para vocês como identificar pontos desse plano. Então, por exemplo, se você quer identificar um ponto dessa equação, desse plano 3x mais 2y mais z menos 6 igual a zero, você pode atribuir valores para duas das variáveis. Por exemplo, aqui eu vou atribuir x igual a 1 e y igual a menos 2 e identifico o valor da terceira variável ao substituir esses valores dados naquela equação. Então, substituindo esses valores, voltei em vez de para frente, desculpa. Então, substituindo os valores x igual a 1 e y igual a menos 2 aqui nessa equação, a gente acha que o z é igual a 7. Portanto, o ponto x igual a 1, y igual a menos 2 e z, após resolver, igual a 7, pertence a esse plano. Tá? Da mesma forma, se a gente quiser encontrar, né, por exemplo, aqui, ó, vou voltar aqui nesse desenho, a gente observa que o nosso plano, ele intercepta os eixos coordenados, ele intercepta o eixo x, o eixo y e o eixo z. Se eu quiser identificar quais são esses pontos de interseção, basta lembrar que no eixo x, no eixo y e no eixo z, a gente tem duas componentes nulas, né? Então, por exemplo, aqui no eixo x, a gente tem que o y e o z é zero, que no eixo y o x e o z é zero, e no eixo z o x e o y é zero. Então, substituindo aos pares x e y zero na equação, então vai ficar x e y zero aqui, vai ficar z igual a 6, então, portanto, z igual a 6. Agora, fazendo o x e o z igual a zero, vai ficar 2y igual a 6, portanto, o y igual a 6 dividido por 2, que é 3. E, por fim, fazendo o y e o z igual a zero, a gente tem a equação 3x igual a 6, portanto, x é igual a 6 dividido por 3, que é 2. Então, a gente achou os pontos de interseção. Então, ficou o 2, 0, 0, ou seja, x igual a 2, o y e o z igual a 0 no eixo x. No eixo y, a gente tem o ponto 0, 3 e 0, e aqui no eixo z, o ponto 0, 0 e 6. Então, a gente identificou esses pontos aqui do slide anterior, né? Então, são esses interceptos aqui, olha, são exatamente esses pontos aqui que a gente acabou de identificar. Então, aqui no 003,
3, 0, 0 e no 0, 2, 0 ali, que a gente acabou de identificar ao resolver essas equações aqui, tá bom? Então, basicamente, aqueles pontos ali que a gente acabou de encontrar. Eu falei 6, mas era... falei 3, mas era 6 no eixo Z, desculpa. Bom, então, tranquilo, né? Então, agora sim, fazendo a observação que eu falei que ia fazer, a gente observou que no primeiro exemplo já tinha sido dado o ponto e o normal, tranquilo. Então, só substitui diretamente. Mas em algumas situações, a gente teve que identificar, né? No nosso segundo e terceiro exemplo, a gente teve que fazer isso. Então, por exemplo, olha, alguns exemplos vão aparecer assim. Um plano que passa pelo ponto A e é paralelo a dois vetores, ou seja, não é dado normal, mas é dado um ponto do plano e dois vetores do plano ou paralelos ao plano. Então, nesse caso, lembrando que o produto vetorial é ortogonal aos dois vetores, então se eu fizer o n como sendo o v1 vetorial v2, então eu vou ter um vetor que é simultaneamente ortogonal aos dois, portanto ortogonal ao plano. Então esse é o meu normal. Então, dados os dois vetores e o ponto, eu faço o n como sendo o produto vetorial, eu identifiquei. Agora o ponto e o normal, eu voltei para o caso base. Mas eu posso ter, por exemplo, dois pontos e um vetor. Se eu tiver dois pontos e um vetor, eu construo o vetor AB e eu caio no segundo caso. Caindo no segundo caso, eu faço N como sendo o produto vetorial dos dois e caio no primeiro caso novamente, tá? Posso ter a situação em que são dados três pontos, então eu não tenho nenhum vetor na verdade. Então eu vou construir o vetor AB, construo o vetor AC, caio no caso 2, faço o normal e volto para o caso 1. Então agora eu tenho um ponto, basta escolher qualquer um dos três pontos e tenho também o normal, eu caí no caso base, né? Pode ser que eu tenha duas retas concorrentes. Na verdade, quando a gente tem duas retas no plano, elas podem ser concorrentes ou paralelas. E aí a gente precisa tratar um pouquinho diferente. No caso delas serem concorrentes, então a gente tem os seus dois diretores, então basta tomar o vetor n como sendo o vetor produto vetorial dos dois, porque eles não são paralelos, então esse produto vetorial não vai se anular. Então, nesse caso, volta para o caso 2 também, que acaba caindo no caso 1. Para tomar o ponto agora, você escolhe ou o ponto da primeira reta ou o ponto da segunda reta, já que você tem dois pontos dados, um em cada reta ali. Se as retas são paralelas, então se você fizer o produto vetorial entre os dois vetores, vai resultar o vetor nulo. E o vetor nulo, na verdade, é um ponto, não vai dar direção nenhuma do plano. Então, o que a gente vai fazer é driblar um pouquinho essa situação. Então, como você tem o ponto da primeira reta e tem o ponto da segunda reta, você toma o vetor, então, que liga a primeira reta até a segunda reta e escolhe ou o vetor da primeira reta ou o vetor da segunda reta e constrói o seu normal também como sendo o produto vetorial. Novamente, caiu no segundo caso, que você já identificou o normal e já tem o ponto acaba retornando ao caso base, né? Mas você pode ter também uma reta, apenas uma reta que está contida no plano e um ponto, né? Então aqui você tem um ponto e um vetor. Então você vai tomar um ponto da reta para construir o segundo vetor e novamente vai fazer o normal como sendo o produto vetorial dos dois, tá? Então acabou caindo de volta no caso base, agora você escolhe o ponto A1 ou o ponto B e acaba caindo no caso inicial, tá? Lembrando que esse ponto B, ele tem que ser um ponto fora da reta, tá? Se esse ponto é outro ponto da reta, quando você faz os vetores auxiliares aqui, aí eles vão estar proporcionais, então o produto vetorial vai estar se anulando. Então, você precisa considerar uma reta e um ponto fora da reta no plano para poder conseguir definir bem esse vetor normal. Esse vetor normal não pode se anular, tá? Esses vetores, então vocês podem observar que a maioria dos casos nós acabamos precisando de dois vetores para poder definir o vetor normal. Esses dois vetores é o que a gente chama de vetor base do plano ou a base do plano, tá? Então, para fazer um exemplo agora dessas situações, vamos considerar que queremos determinar a equação geral do plano que passa por A1 menos 3 e 4 e tem os vetores V1 e V2 que são paralelos ao plano. Tá? Então, esses vetores são paralelos ao plano. Então, eu vou considerar ali, na verdade, os dois vetores, uma cópia deles lá no plano, né?
e o meu vetor N novamente vai ser o produto vetorial dos dois. Então, caiu naquele caso em que a gente tem dois vetores base também. Então, eu faço N, o produto vetorial dos dois. Então, o N, nesse caso, vai resultar em menos 1, menos 5 e menos 4. E aí você substitui. Aqui eu vou fazer um exercício um pouquinho diferente, vocês vão achar interessante, tá? Não vou aplicar naquela definição da equação geral ax mais by mais cz mais d igual a zero, para depois substituir o a e encontrar o d. Olha o que eu vou fazer agora. Lembrando que quando você tem um ponto P qualquer, x, y, z do plano, esse vetor auxiliar que liga a até P, ele é ortonormal a N, ortogonal a N, né? A gente já usou isso na hora de definir a equação do plano. Então, o PA é escalar a N é igual a zero. Então, eu vou utilizar essa relação aqui para substituir e determinar diretamente a equação do nosso plano. Então, observem que o PA vai ser x menos 1, y menos 3 e z menos 4. Isso aqui, escalar n, que é menos 1, menos 5, menos 4, que nós acabamos de determinar. Então, resolvendo esse produto escalar aqui, lembrando que é a soma do produto das componentes, e resolvendo a equação, resultou em menos x menos 5y menos 4z mais d igual a zero. Né? Então, nesse caso aqui, já saiu diretamente o valor de d igual a 2, certo? Então, você tem essa equação. Como eu comentei com vocês ainda há pouco, o vetor normal pode ser qualquer múltiplo desse. Então, por exemplo, aqui, se eu multiplicar essa equação inteira por menos 1, o normal passou a ser 1, 5 e 4. Multipliquei esse normal por menos 1 aqui, ó, mesma coisa. Ou multiplicar a própria equação resultante por menos 1. Continua sendo o mesmo plano, tem o mesmo normal. Agora vamos para aquela situação em que são dados três pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então a gente constrói o auxiliar AB, constrói o auxiliar AC e faz o N como sendo o produto vetorial dos dois, que vai resultar em menos 6, 2 e menos 4. Então, identificado quem é o meu normal, novamente eu utilizo a relação que PAN escalar igual a zero. Então, substituindo agora eu escolhi o A aqui, mas eu poderia ter escolhido o B ou C para fazer aqui o P menos o ponto, tá? Então, ficou o P menos o ponto, escalar o normal. Então, resolvendo essa equação aqui, resulta em menos 6x mais 2y menos 4z mais 6 igual a zero, tá? Também poderia aqui dividir por menos 2 a equação inteira e resultaria na equação 3x menos y mais z menos 3 igual a zero. Então, observem que quando você aplica essa definição do produto escalar igual a zero, você já identifica diretamente o valor de d. Então, fiquem à vontade se vocês quiserem resolver o exercício dessa forma, ou aplicando a definição inicial e substituindo um dos pontos para identificar o valor de d. O ponto A aqui pode ser considerado qualquer um deles, ou A, ou B, ou C, quando você faz P menos o ponto, tá? Agora eu vou mudar a situação, olha, então estabelecer a equação do plano que contém a reta de equação reduzida x igual a 4, y igual a 3 e contém o ponto B de componentes menos 3, 2 e menos 1. Observe que se eu falar simplesmente, olha, considere o plano que contém essa reta, eu posso ter infinitos planos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse plano aqui, que contém essa reta R, se eu rotacionar se eu girar esse plano em torno desse eixo dessa reta, né, eu vou ter infinitos planos. Então, para eu identificar qual é o plano que eu estou me referindo, eu vou tomar o ponto B que está contido no plano, que é de componentes x igual a menos 3, então x igual a menos 3 está lá atrás do outro lado, o y igual a 2 estão aqui, na altura z igual a 1, tá? Então, um pontinho aqui lá no primeiro, segundo, terceiro octante, o ponto B mora lá no terceiro octante. Tá? Então, eu vou ter um plano que corta que contém essa reta e está lá na direção lá daquele terceiro octante contendo aquele ponto B, certo? Então, observem que o ponto A, que é o ponto da reta, e o ponto B, que é o ponto do plano, são pontos nesse plano, porque a reta está contida no plano. Então, o vetor que liga o ponto A até B está contido nesse plano. Se
o plano contém a reta, então esse vetor V, que é o diretor da reta, está contido nesse plano. Então, nós vamos considerar os nossos vetores bases aqui como sendo o auxiliar que liga A até B e o vetor diretor da reta dada. Então, nesse caso, o nosso N vai ser o produto vetorial desses dois vetores bases. Então, a gente teve que identificar dois vetores bases aqui para poder calcular esse normal, tá? E observem que quem é o vetor V, né? O vetor V, se vocês observarem aqui, a nossa equação R, ela foi dada em x igual a 4, y igual a 3. Então, aqui eu fixei o x igual a 4, o y igual a 3. Então, esse aqui é o ponto A, né? Fazendo o z igual a 0 aqui. Observem que o z aqui varia de menos infinito até mais infinito. Eu peguei um ponto aqui na base do plano xy mesmo, z igual a 0. E o vetor diretor aqui, ele tem duas componentes nulas, se vocês observarem, né? Porque ela está na reduzida incompleta aqui, x igual a 4, y igual a 3. Então, significa que a componente em x do vetor diretor da reta é 0. E a componente em y do vetor diretor também é 0. E o z está livre de menos infinito até mais infinito. Então, o vetor diretor da reta R aqui pode ser o eixo z. Então, eu vou tomar aqui o vetor diretor da reta como sendo, por exemplo, o 001, mas poderia ser qualquer vetor paralelo a esse aqui, tá? Então, eu vou considerar o meu vetor V base do plano como sendo o 001. E o ponto A eu identifiquei aqui, por exemplo, fazendo o z igual a 0 com x igual a 4 e y igual a 3, que foi dado aqui. Então, agora eu posso fazer o auxiliar AB, então AB vai ser B menos A, então fazendo B menos esse ponto A, a gente tem, acho que aqui tem um errinho, deixa eu ver se tá certo, AB, cadê? Quem que é o A? Esse é o A, esse é o B. 4 menos 3, 7, ele fez B menos A, então menos 3 menos 4 menos 7, 2 menos 3 menos 1 e 1 menos 0, 1. Não, tá certinho, eu que olhei errado, tá? Então, o nosso normal agora basta fazer o vetorial, o produto vetorial desses dois. N é V vetorial AB, ou seja, 1 menos 7, 0. Então, agora eu posso substituir na equação ax mais by mais cz igual a 0 e depois achar o A, ou eu posso utilizar diretamente a relação que PA escalar N é igual a 0, que vai resultar em x menos 7y mais 17 igual a 0. Então, essa é a equação geral desse plano. Então, se vocês observarem aqui, já vou chamar atenção, observem que a nossa equação geral do plano, ela depende de x e de y, ela não depende de z. E esse plano aqui, ele vai ser um plano que é paralelo ao eixo z, né? Então, a gente observa que esse plano é paralelo ao eixo z pela forma como ele foi construído aqui. Então, daqui a pouco vocês vão observar que quando não tem o z é paralelo ao z, quando não tem o y é paralelo a y, quando não tem o x é paralelo ao x, quando apenas uma das componentes se anula. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver bem esse paralelismo desse plano com o eixo z, e o eixo z aparece aqui em azul, apontando para cima. Então, esse plano é de fato paralelo ao eixo z, tá? Agora, no exemplo 7, eu vou mudar a situação. Eu quero a equação geral do plano que contenha duas retas, a reta R1 nessa equação simétrica, reduzida, e a reta R2 na equação paramétrica, né? Então, como você tem duas retas, você precisa identificar os seus diretores. Se esses diretores não forem paralelos, basta tomar o produto vetorial entre eles. Se forem paralelos, aí você precisa tomar mais um vetor auxiliar. Então, nesse caso aqui, vamos identificar o vetor diretor das retas. Então, o diretor da reta R1 vai ser x igual a 1, y igual a 2 e z igual a menos 3. Lembrando que o 1 é sempre 1 aqui pela reduzida, tá bom? E na V2 vai ser a componente que está multiplicando o t, 2, 4 e menos 6. Então, observe que, de fato, eles são paralelos, né? Então, como os vetores são paralelos, se eu fizer o produto vetorial diretamente, isso vai se anular. Então, o que a gente vai fazer é tomar mais um vetor auxiliar. Então, eu vou tomar ou o V1 ou o V2 e um vetor que liga um ponto de uma reta até o ponto da outra reta. E aí, você tem o vetor V para achar o normal e substituir na equação, tá?
Mas aqui eu vou ensinar um outro truque para vocês que pode ser útil, certo? No caso em que as retas não são paralelas, então observem que se você considerar o vetor V1, o vetor A1 até A2, onde A1 é um ponto da primeira reta, A2 é um ponto da segunda reta, e o vetor auxiliar que liga o ponto A1, por exemplo, até um ponto P. Lembrando que esse ponto P não pode ser um ponto nem da reta 1 e nem da reta 2. Ele tem que ser um ponto do plano que não pertence a essas duas retas. Então, esses três vetores são coplanares. Sendo eles coplanares, o que acontece com o produto misto? O produto misto é zero entre esses três vetores. Então, utilizando essa propriedade, então eu vou fazer ali o produto misto entre A1P, o vetor V1, por exemplo, poderia ser o V2 também, tanto faz, e o vetor A1A2. Então, esse produto misto igual a zero, certo? Onde o P é componentes x, y e z. Então, fazendo aqui o AP, ponto final menos inicial, o vetor V simplesmente copiei, e o A1, A2 também, eu fiz o A2 menos A1, onde o A1 é o ponto da reta 1, que é 0, 1 e 2, e A2 é o ponto da reta 2, que é menos 1, 0 e 3. Então, substituindo A2 menos A1, a gente tem menos 1, menos 5 e 5. Resolvendo, então, esse determinante aqui desse produto misto igual a zero, e fazendo os cálculos, a gente tem que 7x menos 2y mais z mais 4 é igual a zero. Então, isso aqui já dá diretamente também a equação do plano, já identificando o valor de D. Se você quiser voltar para o caso usual, então faz o N primeiro, pega o V1, o A1, A2, faz o produto vetorial, acha o N, substitui na equação geral, pega um dos pontos, substitui e acha o D. Vocês vão ver que vai dar a mesma resposta. Esse aqui eu acho mais rápido, tá? Lembrando que isso aqui para o caso em que as retas são paralelas, tá bom? Se não for paralela, já pode dar... A interpretação talvez precisa ser um pouquinho diferente, mas acho que acaba dar certo também, desde que você pegue o ponto P fora das duas retas, mesmo elas sendo concorrentes, tá bom? E como eu comentei com vocês, a gente vai ver algumas características com relação à equação geral quando esses planos são paralelos aos eixos ou aos planos coordenados, né? Então, observem que quando o x é zero, o y é zero e o z é zero, substituindo nessa equação, vai ter solução quando o d é igual a zero, ou seja, a equação que tem o d igual a zero, ax mais by mais cz igual a zero, são todas as equações de planos que passam pela origem, né? Já vinha observando isso nos gráficos anteriores. E quando uma das componentes se anula, é porque esses planos são paralelos a um dos eixos. Então, por exemplo, aqui, ó, quando o vetor normal se anula em x, então é porque o normal tem 0, BC. Então, o nosso plano vai ser um plano que é paralelo ao eixo x. Quando se anular em y, né, vai ser paralelo ao y, e quando se anular em z, vai ser paralelo a z. Então, observem que, nesse caso aqui, a nossa equação geral do plano, por exemplo, para esse caso aqui, 0x mais 2y mais 3z mais 6 igual a zero, tem a componente do vetor diretor nulo em x, é zero aqui o valor de A. Então, nesse caso, temos esse plano dessa figura aqui, onde o normal é o 0, 2 e 3. Então, é paralelo ao eixo x, né? Da mesma forma, quando se anula em y é paralelo ao y, e quando se anula em z é paralelo ao eixo z. Então, observem que aquele exemplo que a gente fez ainda há pouco era paralelo ao eixo z. Então, era uma situação parecida com essa aqui, a gente viu que era paralelo ao eixo z. Aqui a gente tem x mais z menos 3 igual a zero. Não aparece o y aqui na equação, então o vetor diretor se anula em y. Certo? Então, temos esses casos particulares. Isso quando se anula uma componente só do eixo do vetor normal. Quando se anularem duas componentes, então, na verdade, os nossos planos eles vão ser paralelos a um dos planos. Então, vai ser paralelo ao plano da base, ou a essa parede, ou a outra parede lá. Então, quando se anula o normal se anula
em x e em y, ele é um vetor que é paralelo ao eixo z, né? Então, é um múltiplo do vetor k, que é o 0, 0, 1 nesse caso. Então, observe que todos os planos que têm esse normal paralelo ao eixo z são os planos que são paralelos ao plano do chão x ou y, certo? Então, por exemplo, aqui esse caso, a gente tem a equação 0x, 0y mais 1z menos 4 igual a 0, a gente tem a equação do plano z igual a 4. Então, fixou o plano na altura do z igual a 4 e variou o x de menos infinito até mais infinito. Da mesma forma, os planos paralelos ao plano xz vão ter equação y igual a alfa, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem y igual a 3, fixou o alfa igual a 3. Mas a gente poderia ter, por exemplo, x igual a 2, y igual a 3, z igual a 4, assim por diante. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, ó, eu fixei o x igual a 2, eu tenho esse plano da frente. Eu fixei o y igual a 3, eu tenho esse plano aqui dessa lateral, que é paralelo a essa parede xz aqui. E aqui na tampa do nosso cubo, a gente tem o z igual a 4. Então, observe que aqui você tem um cubo com x igual a um paralelepípedo, na verdade, né? Porque eu tô com dimensões diferentes, com x igual a 2, y igual a 3 e z igual a 4 ali como interceptos no eixo x, no eixo y e no eixo z, tá bom? Da mesma forma, aqui a gente tem, então, para o x igual a 0, tá o plano do chão, o y igual a 0 é o plano da parede aqui, e os z igual a 0, desculpa, z igual a 0 não tem altura, tá no chão, o y igual a 0 não tem afastamento aqui, e o x igual a 0 também não tem afastamento no eixo x, tá lá no plano da parede, tá? Então, esses aqui são os casos em que a gente tem vetores normais, como sendo o eixo z para o amarelo, o eixo y para esse verde e o eixo x para o azul ali no caso. Então, se vocês observarem, olha, quando a gente fixa aqui x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, quando a gente está no R3, isso está nos definindo planos. Se você estiver fazendo, por exemplo, x igual a 2, seu universo é o conjunto dos números reais, isso é um ponto. Se você fizer x igual a 2 no universo do plano cartesiano xy, isso é uma reta. Então, x igual a 2 são formados por essa retinha, todos os pontos que estão nessa reta com o x igual a 2 fixo. Mas a gente acabou de observar que no R3, quando a gente fixa apenas um valor aqui, isso nos dá um plano, tá? Então, cuidado aí com essas representações. X igual a 2 pode ser um ponto, uma reta ou um plano, dependendo do espaço que você estiver trabalhando, tá? As equações paramétricas, da mesma forma que a gente deu a equação paramétrica da reta, a gente também pode dar a equação paramétrica do plano. A equação paramétrica do plano, nesse caso, ela vai precisar de dois vetores, que são os vetores bases do plano. Então, dados dois vetores não paralelos, qualquer terceiro vetor pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores. Então, dado um ponto P, fixado o ponto A desse plano, então, você consegue escrever o AP como combinação linear de U e V, ou seja, existem parâmetros alfa e T reais, tal que AP é HU mais TV, certo? Então, ele é a combinação linear daqueles dois vetores dados ali, se esses dois vetores não são paralelos. Então, essa equação aqui é o que a gente chama de equação paramétrica do vetor. Então, se eu considerar, por exemplo, que o vetor U tem componente A1, B1, C1 e o vetor V componente A2, B2, C2, e o ponto A de componente X0, Y0, Z0, a nossa equação paramétrica do plano, então ela depende dos parâmetros H e T. Então, X, YZ é igual a X0, Y0, Z0, mais A1H, B1H, mais C1H, mais A2T, B2T, C2T. Então, observem que a gente tem aqui o ponto, né? Então, inicialmente está o ponto, o primeiro vetor e o segundo vetor, onde H e T são números reais que podem variar de menos infinito até mais infinito. Então, quando você varia T e H de menos infinito até mais infinito, essa combinação linear vão te dar todos os infinitos pontos do seu plano, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu considerar o ponto A de componentes 2, 1, 3,
O plano que é paralelo aos vetores U de componentes menos 3 e 1 e V de componentes 2, 1 e menos 2 pode ser representado, então, em sua equação paramétrica pela expressão x, y, z igual 2, 1, 3, que é o ponto, o vetor U, menos 3, 1, o vetor V, 2, 1, 2. 2, 1, menos 2, esqueci o menos aqui. Isso tudo vezes H, isso tudo vezes o T, certo? Para identificar um ponto desse plano, basta atribuir valores para T e para H, né? Então, para H e T igual a zero, já vai dar o próprio ponto A que foi dado, 2, 1 e 3. Mas quando você dá outros valores para T e H, por exemplo, aqui H igual a 2 e T igual a 3, substituindo nessa equação e resolvendo os cálculos, a gente tem, por exemplo, que o A de componentes 2, menos 2 e menos 1 é um ponto desse plano aqui, tá bom? Então, essa era a nossa equação paramétrica. A gente finaliza, então, o nosso vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês praticarem essas situações. Então, vocês vão precisar, para definir a equação geral do plano, identificar um ponto do plano e um vetor normal ao plano. Se você não tem o vetor normal ao plano, você precisa identificar ou a partir de 3 vetores, ou a partir de a partir de 3 pontos, ou a partir de 2 vetores, uma reta e um ponto, uma reta, duas retas, e enfim, né? As situações são variadas. Eu sugiro que vocês comecem sempre fazendo um esboço da sua situação para poder identificar quem é o seu vetor normal. Uma vez identificado o vetor normal e identificado o ponto, você cai para o caso base, o caso trivial, tá bom? Obrigada por terem chegado até aqui e um bom trabalho, pessoal. Tchau, tchau.